Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para o nosso resumo da segunda aula de gestão financeira, uma aula que teve como tema a projeção do fluxo de caixa. Então vamos aqui para a nossa lousa. Ao fundo, o som do sino aqui da igreja da cidade, olha que beleza. Não sei se vocês estão escutando aí. Então, o que nós aprendemos nessa segunda aula, na aula do dia 17, da sexta-feira? Nós vimos que o fluxo de caixa, que é uma das matérias-primas, digamos assim, para o VPL, nem sempre virá pronto, como veio no exemplo do cachorro-quente da primeira aula. Então, a partir dessa aula, nós começamos a construir o fluxo de caixa. Então, o objetivo de hoje é fazer um resumo dessa construção, a partir de premissas em relação ao futuro, e depois construir uma pequena calculadora em Python, para a gente dar os nossos primeiros passos aqui em Python, na aplicação em Python dessa disciplina, para que vocês comecem a acompanhar paralelamente, principalmente essa parte mais mecânica, mais automatizável, digamos assim, utilizando uma ferramenta de programação. Então, qual é a ideia? A ideia é entender que esse valor da data zero é um valor menos suscetível à variação, porque ele está no ponto focal hoje, atual. Porém, tudo que vem depois dele, que são os benefícios futuros, eles são projetados. E projetados a partir de premissas. E aí nós emprestamos da contabilidade um instrumento chamado DRE, que é a demonstração de resultado de exercício, para projetar esses valores e, a partir desses valores, com uma determinada taxa de juros, calcular o VPL. Bom, a DRE, basicamente, para quem ainda não viu contabilidade, para quem não lembra, para quem já viu, mas não lembra, é um instrumento que, dentro de um período de tempo, confronta as entradas com as saídas. Entradas de recursos financeiros, movimentações que registram entradas, como receitas, para a contabilidade, contra os gastos, que podem ser custos, despesas, impostos. E fazendo essa diferença, nós temos o resultado, que se positivo é chamado de lucro e se negativo é chamado de prejuízo. Como aqui nós temos uma diferença fundamental da contabilidade societária, que é a questão temporal, o ponto focal que é o futuro, nós relaxamos várias premissas de uma DRE tradicional, com base em dados passados, dados consolidados. Aqui a gente vai entender, basicamente, o que é entrada e o que é saída, com poucas categorias, a partir da manipulação, da concatenação de premissas para gerar essa simulação, esse orçamento de entradas e saídas em relação ao futuro. Então, sem mais delongas, vamos para o exemplo que foi utilizado na sala de aula. Então, o exemplo que nós usamos na sala de aula foi um exemplo de um investimento de uma empresa que já existia e decidiu montar uma linha de produção, investimentou uma linha de produção para fazer um novo produto. Então, o investimento em ativos fixos, para que essa nova linha de produção existisse, foi orçado no ponto zero em R$ 1 milhão, que são máquinas, equipamentos e instalações necessários para se fazer esse novo produto. Legal. Esse produto é único e o preço de venda dele, preço unitário de venda, foi projetado, foi estimado, foi orçado, ou seja, uma premissa, em R$ 10 por unidade. Além disso, os custos e despesas variáveis, que a gente vai chamar de CV, foram estimados em R$ 7 por unidade. Custos e despesas fixas, 100 mil por ano. E, além disso, nós precisamos da demanda, o quanto vai ser vendido, a vida útil do projeto, 5 anos,
Então, nós teremos demandas para 5 anos. Quais são? Demanda do ano 1, do ano 2, do ano 3, do ano 4 e do ano 5. No ano 1, 350 mil unidades. Ano 2, aliás, no ano 1, 300 mil unidades, se eu não me engano, é isso mesmo que a gente usou em sala, né? 300 mil unidades produzidas e vendidas de um determinado produto. Ano 2, 350 mil unidades. Ano 3, 400 mil unidades. Ano 4, 450 mil unidades. Ano 5, 500 mil unidades. E aí, a partir disso, projetar o lucro de cada ano. Lucro do ano 1, lucro do ano 2, lucro do ano 3, lucro do ano 4 e lucro do ano 5. Basicamente, o lucro vai ser receitas menos custos. Receitas, ano 1, 300 mil unidades, vezes R$ 10 por unidade, que é o preço. Menos custo, R$ 7 por unidade, que é o custo variável, vezes 300 mil unidades, que é a demanda do ano 1, mais o custo fixo, que não depende dessas unidades. E isso dá uma previsão de lucro de R$ 800 mil no ano 1. Ano 2, 350 mil unidades, vezes R$ 10, menos 7, que é o custo variável, vezes a demanda do ano 2, que é 350 mil, mais 100 mil, que é o custo fixo, totaliza um lucro projetado de R$ 950 mil. Ano 3, o lucro do ano 3, 400 mil unidades, vezes R$ 10, isso vai dar receita, menos 7 vezes 400 mil, 7 é o custo variável, né? Mais 100 mil de custo fixo. Isso vai dar R$ 1.100.000. Lucro do ano 4, 450 mil unidades, vezes R$ 10 por unidade, menos R$ 7 vezes 450 mil unidades, mais 100 mil de custo fixo, que vai dar R$ 1.250.000. E lucro do último ano, quinto e último ano de vida útil do projeto, 500 mil unidades, vezes R$ 10, menos 7 vezes 500 mil. Opa, ficou ruim essa visualização aqui. 7 vezes 500 mil unidades, mais 100 mil de custo fixo. Vai dar um lucro estimado de 1.400.000. Então, o fluxo de caixa desse projeto tinha R$ 1 milhão como saída na data zero. E com esses valores, nós temos agora o fluxo de caixa projetado, o benefício futuro desse projeto. Então, R$ 800 mil no ano 1, R$ 950 mil no ano 2, tem mais zeros aqui, né? 950 mil no ano 2, R$ 1.100.000 no ano 3, R$ 1.250.000 lucro do ano 4 e R$ 1.400.000 no ano 5. Falta a premissa aqui da taxa. Então, vamos supor que a taxa de juros seja 10% ao ano. Então, com essa taxa e com esse valor de fluxo de caixa, a gente pode calcular o VPL.
esse projeto é viável, né? Então, a gente vai fazer 1 milhão, CHS GCF0, que é o valor do fluxo de caixa do ano zero, 800 mil GCFJ, positivo, não tem CHS, 950 mil GCFJ, 1 milhão e 100 mil GCFJ, 1 milhão 250 mil GCFJ, 1 milhão e 400 mil GCFJ. 10 é a taxa, 10I, F, PV. Então, VPL positivo de 3 bilhões e 61 mil 899 com 65 centavos. PL positivo. Então, a partir de agora, nós não temos mais o fluxo de caixa pronto. A gente tem que fazer essa construção. E qual que vai ser o plus da aula de hoje? Agora a gente vai criar uma calculadora de VPL para fluxo de caixa pronto, como esse aqui, onde a gente insira investimento, número de anos ou vida útil do projeto, fluxos futuros de acordo com essa vida útil, taxa de juros, e ele calcula o VPL para a gente, para saber se é viável ou não, se é positivo ou viável, se é negativo ou inviável. Então vamos lá para o nosso ambiente Python. Ligo aqui. Deixa eu criar aqui. Vou chamar isso aqui de template VPL. Então, o que nós temos, né, de variáveis nesse projeto? O investimento é uma delas. O usuário precisa informar o investimento. A gente vai criar aqui uma variável que recebe o investimento do usuário. Então, a gente pode dar um nome qualquer, eu vou chamar de investimento, para que fique mais claro para a gente que está programando, né? Investimento recebe, igual, senão de igual uma vez é recebe, né? E vai receber do usuário. Só que quando a gente recebe do usuário em Python, ele vem tipado como string. A gente quer que fazer conta com isso, a gente quer que seja um número. E se é dinheiro, é um float, porque tem casas decimais. Então vai ser um float do que o usuário digitar. Então, se o usuário quer digitar um input, e aqui dentro a gente coloca uma informação para o usuário não digitar qualquer coisa, né? Então, entre aspas, informe o valor do investimento inicial em reais, assim no final, por uma questão de estética. Aí depois a gente quer os fluxos de caixa. Só que os fluxos de caixa, eles dependem da quantidade de anos que o projeto tem, que a gente está chamando de vida útil. Então, antes de pedir para o usuário inserir fluxo de caixa, a gente precisa pedir para o usuário inserir quanto tempo de vida útil tem um projeto. Então, a gente vai criar uma variável aqui, que eu vou chamar de N. N recebe o quê? Um número do usuário. Então, vai ser o input. Só que vai ser o input tipado como número. Só que esse tempo tem que ser em anos inteiros. Então, vai ser um int. Vai ser um int do usuário, input, informe o tempo do projeto em anos inteiros. E antes disso, eu vou criar algumas estruturas de controle para a gente. Eu vou criar três objetos aqui. Um objeto que vai receber os fluxos de caixa. Então, eu vou armazenar todos os valores de fluxo de caixa, independente de quantos anos sejam, porque essa informação o usuário que coloca, dentro de uma caixinha. E essa caixinha vai ser uma lista. Então, eu vou criar uma lista vazia, que depois a gente vai apendando, vai adicionando o que o usuário digitar. Então, essa lista vazia eu vou chamar de caixa. Ele vai colocar o caixa do ano 1, do ano 2, do ano 3 e assim vai. Então, caixa recebe
abre e fecha colchetes, é uma lista vazia, sem nada. E depois a gente vai enchendo isso aqui com o que o usuário digitar. Por isso que eu estou criando antes do que o usuário vai digitar. Antes do que ele vai digitar também, eu vou criar uma outra caixinha que vai receber os fluxos de caixa descontados. Lembra que a gente tem que trazer para a data zero? Então, eu vou chamar isso aqui ó, de CXD, caixa descontada. Também vai ser uma listinha vazia. E vou criar também um contador, porque aqui é o seguinte, quando o usuário digita o número de anos, esse número de anos vai determinar quantos fluxos de caixa futuro nós temos. Se ele digitar 1 ano, vai ter um fluxo de caixa futuro. 2 anos, 2 fluxos futuros. Então, eu vou criar um contador para alinhar com essa variável do tempo que ele digitou a quantidade de fluxos de caixa que ele for pedir. Então, vou começar um C de contador, começa em 0. Legal. Então, agora eu já tenho estrutura suficiente para começar a pedir para o usuário os fluxos de caixa. Esses fluxos de caixa eles estão condicionados ao N, que é a variável que é quanto tempo ele vai digitar de vida útil. Então, para fazer essa condição se repetir até o momento que o N for igual ao número de fluxos de caixa, uma das melhores estruturas e mais simples que a gente tem para isso é o while, que do inglês quer dizer enquanto. A gente vai colocar aqui o comando while, enquanto, contador, que é aquela variável que a gente criou, por menor do que n, que é o que o usuário recebeu, digitou, ele vai fazer alguma coisa. Então, você vai fazer alguma coisa, 2 pontos. Então, while, c, que é o contador, for menor do que n, que é o número de anos do projeto, faça alguma coisa. O que é essa alguma coisa que eu quero que ele faça? Peça para o usuário digitar um fluxo de caixa. Ano 1, ano 2, ano 3, até o ano n. Então, dou 2 pontos, enter. Notem que o Python já deixa isso indentado. Então, o que vem depois tá com um tabzinho para dentro do while, porque faz parte desse laço, desse while. E aí aqui eu vou colocar o que o usuário digita numa caixinha. E qual é a caixinha que eu quero colocar esses fluxos de caixa? Na caixinha que eu criei, que está vazia lá em cima, que chama caixa. Então, eu vou fazer um caixa, ponto append. Por que ponto append? Porque o que o usuário digitar, eu vou adicionar naquele fluxo de caixa. Caixa.append é alguma coisa. O que é alguma coisa? Alguma coisa que vem do usuário. É um valor financeiro, monetário, para cada ano do projeto. Então, monetário vai ser um float. Quem vai digitar é o usuário, então vai ser um input. E isso aqui eu dou uma informação para ele. Digite, ou informe, né? Informe o valor do caixa do ano. E aí, que ano que é isso? Ano 1, ano 2, ano 3? Ou posso pôr primeiro, segundo, né? Então, como que eu faço isso? Abro e fecho chaves. E qual vai ser o número do ano? Vai ser o C mais 1, porque vai ser do ano 1 para frente, né? E o C está contando em 0. E aqui na frente eu ponho um símbolo de ésimo. Só que para isso funcionar, para que aqui dentro desse C mais 1 ele puxe o C, eu tenho que formatar isso aqui como uma f-string. Então, antes do informe, eu coloco esse Fzinho, ficou azul e aqui ficou branco. Do ésimo ano. E aí ele vai pedir, de acordo com... O que esse comando está fazendo? O usuário já digitou N, ele digitou 2, por exemplo. Então, ele vai pedir, informe o fluxo de caixa do primeiro ano. A hora que o usuário informou e deu Enter, vai aparecer outra caixinha, informe o fluxo de caixa do segundo ano. Informou, deu Enter, ele vai parar, porque bateu com N. Então, é isso que esse while está fazendo. Só que para esse usuário passar para o próximo, depois que ele digita o primeiro, ele ir para o segundo, para o terceiro, para o enésimo ano, eu preciso atualizar o contador, que começou em 0 e vai até o enésimo. Então, eu faço C mais igual a 1. Cada volta dessa, cada apendada, cada adição que ele faz, eu quero que ele pule e atualize o contador para passar para o próximo. Aí, quando C for igual a N, ele vai interromper o laço, vai parar de pedir fluxo de caixa para o usuário. Além dos fluxos de caixa de investimento, a gente precisa da taxa.
Eu vou criar uma variável aqui chamada taxa. E quem que vai digitar essa variável taxa? O usuário. E ela vai ser um valor de X% ao ano. Então, o que que eu vou fazer? Vai ser um float, que o usuário digita, input, e aí eu ponho lá, informe a taxa de juros do projeto. E aí eu posso pedir isso em porcentagem ou em decimal. Vou pedir em decimal, mas mais para frente a gente divide isso por 100, se for o caso, e pede em porcentagem. Dá para fazer os dois jeitos. Vamos pôr aqui em formato decimal. Vamos por 10%, o usuário tem que digitar 10,1. Legal. Então, agora eu tenho todas as variáveis que eu preciso, né? Eu tenho investimento, tenho N, tenho cada fluxo de caixa e tenho a taxa. Então, eu preciso fazer contas. E as contas são o quê? Pegar cada valor que está nessa caixinha caixa, do ano 1, 2, 3, 4 e 5, e trazer a valor presente. Ou seja, dividir por 1 mais a taxa elevado ao tempo, que começa de 1 para frente. Então, aqui a melhor forma de fazer isso, que eu considero a melhor forma, existem várias, é usar um for. Eu vou usar um for com enumerate. Um enumerate porque eu já tenho a lista. Então, essa lista ela vai ter a posição 0, 1, 2, 3, 4 para 5 valores. E vai ter valor 1, valor associado ao índice 0, ao índice 1, ao índice 2 até o índice 4. Vai ser 5 fluxos de caixa. Então, eu vou usar o enumerate para pegar duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou pegar o valor que tiver ali, que o usuário digitar no fluxo de caixa, vou pegar a posição, que é o tempo, que eu vou usar para elevar e trazer para valor presente. Então, vou fazer um for. For i, que vai ser, podia ser qualquer outro nome, né? Mas o i vai ser o meu tempo. E além do i, o v, vai ser o meu valor, v de velo, aonde? Na lista caixa. Só que não é na lista caixa simplesmente, é na lista caixa enumerada. Então, in enumerate. Deixa. Pronto. Aí faça alguma coisa, né? O que é esse alguma coisa que ele vai fazer? Eu quero que ele coloque, que ele faça uma conta e coloque essa conta descontado no caixa descontado, que é o CXD. Então, vou fazer cxd.append, abre parênteses, e aqui eu vou colocar a conta que eu quero que ele faça. Eu quero que ele pegue cada V, que é o valor, divida por 1 mais taxa, que é a taxa de juros, elevado, que é duplo asterisco, ao i. Só que no Python o i começa do zero e o primeiro valor está no ano 1. Então eu faço i mais 1 para corrigir essa contagem. Só por precaução, vou colocar mais um parênteses aqui e outro aqui. E ele vai fazer o quê? Ele vai descontar. Aqui faltou mais um. Ele vai descontar cada fluxo de caixa e jogar no CXD. Legal. Aí, no final das contas, o FCD vai ser a soma de tudo que tiver dentro do CXD. Então, vou criar uma variável FCD. FCD é igual sum, que é um comando de soma, sum CXD, que é somar todos aqueles valores. E aí, com FCD e com investimento, eu faço o VPL. Eu crio a variável VPL. VPL recebe FCD, que a gente viu na primeira aula, menos investimento. Por fim, eu vou fazer um print disso para ver se deu tudo certo, né? Então, print. Aí eu vou colocar lá o... Opa. Fazer um F-string para printar, né? O valor presente líquido é reais. Eu coloco aqui, ó, o próprio VPL.
Vou formatar com 2 casas decimais, então 2 pontos, ponto, 2F. E eu acho que ele vai fazer, vamos ver. Vamos rodar isso aqui. Opa, deu linha 12 aqui. FCD igual sum CXD. Por que ele não está somando? Eu fiz o for. CXD.append. Ah, tem um parênteses a mais. Esqueci de fechar. Agora vai. O investimento inicial foi 1 milhão, né? 1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enter. Informe o tempo, são 5 anos. Então, é aqui que ele vai pedir, de acordo com o que eu colocar aqui, a quantidade de fluxos de caixa. Então, 5. Aí, o fluxo de caixa do primeiro ano, 800 mil, que a gente calculou. 800, 1, 2, 3. Ano 2, 950 mil. 1, 2, 3. Ano 3, 1.100.000. 1, 2, 3. Ano 4, 1.250.000. 1, 2, 3. Ano 5, 1.400.000. 1, 2, 3. Agora a taxa, 0,1. E ele calculou o VPL, 3.061.899,65. Olha que legal. E isso vale para quaisquer fluxos de caixa. Vamos fazer o nosso aqui do cachorro-quente, que foi o primeiro, né? Vou rodar de novo aqui, ó. 100 mil era o investimento. 100 mil, 1, 2, 3. Cachorro-quente também tinha 5 anos. 5, enter. Fluxo de caixa do primeiro ano era 10 mil. 10, 1, 2, 3. Do segundo, 20 mil. 20. 1, 2, 3. Do terceiro, 30 mil. 30, 1, 2, 3. Quarto, 40 mil. 40, 1, 2, 3. Quinto, 50 mil. 50, 1, 2, 3. Taxa 0,1. 6.525,88. Temos a nossa primeira calculadora de VPL em Python, né? Bem legal, bem legal. Tentem fazer. Eu não vou colocar essa semana aqui o código ainda, só para vocês tentarem fazer, para vocês pausarem o vídeo, entenderem o que vocês estão fazendo. Obviamente, eu não estou dando uma aula aqui de programação, né? Estou aplicando uma coisa aqui, então tem coisa que talvez vocês não entendam. E eu quero ver o que vocês não entenderam, porventura, se não entenderam, e coloquem nos comentários desse vídeo. Procurem aqui tirar as dúvidas para depois eu colocar aqui o Colab e os códigos para vocês. Eu vou colocar depois, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Esse foi mais um resumo da nossa aula. Grande abraço para todos aí e até sexta-feira. Valeu!